A clínica psicológica, a psicanálise, o processo de psicoterapia, ele recebe pacientes de várias formas e de várias situações. Alguns procuram para fazer um processo de autoconhecimento e cabem muito bem no processo de uma análise livre, e a psicanálise contribui muito para isso. Outros vêm já com um encaminhamento médico-psiquiátrico, já com uma definição de um transtorno emocional e com medicação já definida de tratamento. Então, o meu vídeo hoje é para este paciente que chega para fazer de fato um tratamento, uma psicoterapia, por indicação médica, psiquiátrica, para se trabalhar a melhoria de um sintoma psiquiátrico, de um transtorno emocional. E aí, eu vou mostrar aqui alguns elementos que dificultam o tratamento de pacientes da psiquiatria ou pacientes que têm acompanhamento psiquiátrico, que já vem com o laudo psiquiátrico, para se encaixar ou evoluir no processo da psicoterapia. Uma delas é um obstáculo e um mito de que eles chegam para a psicoterapia muito apegados à medicação. Eles não entendem que a psicoterapia é um processo para tratar aquele sintoma ou aquele transtorno psiquiátrico para que um dia possa sair da medicação. E esse é o problema, porque eles começam a criar um apego à medicação e um receio de um dia deixar a medicação. E acreditam que o remédio por si cura. E na psiquiatria, o remédio em si não cura. Ele quase que na sua totalidade das medicações fazem a manutenção do paciente para que ele não piore o quadro. Por isso que os médicos encaminham na psicoterapia para que haja uma evolução do posicionamento do paciente diante do sintoma, diante do transtorno. Então a gente sempre fala o seguinte: o remédio não cura, o remédio colabora. O que cura é o autoentendimento da pessoa para ela lidar com o problema que ela está passando. O remédio é um auxílio. Então, o processo de psicoterapia ajuda a sair do remédio. Mas se o paciente chega com a ideia de que o remédio cura, já é uma trava no processo do tratamento da psicoterapia. Uma outra dificuldade para esse tipo de paciente é que ele fica dividido entre a orientação do psiquiatra e a psicoterapia. Então, a psicoterapia ela é contínua. O ideal é ser semanal, no mínimo uma vez por semana. E quando o paciente está em psicoterapia, há um espaçamento da visita ao médico psiquiatra. Porque qual que é o papel do médico psiquiatra? É orientar sobre a evolução do paciente mediante a medicação. E é interessante que quando o paciente vai ao médico psiquiatra, geralmente ele quer também que o médico tenha o mesmo ouvido do psicólogo no processo de psicoterapia. E aí complica, por que complica? E muito, porque às vezes o paciente ele divide a sua instância de elaboração de si mesmo. Então ele vai ao médico querendo que o médico o oriente e querendo alugar o ouvido do médico, sendo que o médico está ali para perceber se a medicação tem feito o efeito esperado e se o paciente está se adequando bem à medicação. É na psicoterapia que a pessoa, o paciente, vai falar de si para se encontrar com as suas necessidades e fazer mudança de posicionamento sobre a sua doença. E essa confusão fica o que eu chamo de amor dividido. Isso piora porque às vezes o psicólogo ou o psicoterapeuta também não tem essa capacidade de ouvir e dar essa direção para o processo do tratamento do transtorno emocional, e ao mesmo tempo também quando o psiquiatra quer dar uma de psicoterapeuta. Porque é preconização, inclusive, da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, que o psiquiatra que medicar o paciente encaminhe para um outro tratá-lo na psicoterapia, um outro profissional, para que não haja confusão de espaço de papéis. O paciente, quando vai ao psiquiatra, ele vai para pensar a medicação.
quando vai ao psicólogo, vai para pensar o seu processo de elaboração do seu transtorno, sair do transtorno, no sentido de autoentendimento. Quando há essas misturas, é uma trava também para o processo de tratamento, porque fica o amor dividido entre o psiquiatra e o psicoterapeuta. O ideal é que tanto o psiquiatra como o psicoterapeuta, no caso dos psicólogos, façam um diálogo interdisciplinar para trocar umas ideias com os pacientes que eles estão atendendo em comum. Um outro elemento que trava o processo de ajuda ao paciente que já vem da psiquiatria com transtorno emocional é que ele usa o laudo, por exemplo, eu sou assim, eu tenho transtorno de ansiedade, eu sou assim, eu tenho a depressão, ou eu tenho hiperatividade, poxa, não vai mudar, eu sou bipolar. Então o paciente ele já vem com a tarja de que ele é de tal forma, como se aquilo não fosse mudar. Aí não justifica a psicoterapia. E a medicação também vai ser apenas uma manutenção sem percepção de evolução. E isso acontece na psicoterapia quando o paciente ele é levado a perceber elementos do seu cotidiano na qual ele nega, na qual ele não quer encarar para fazer mudança de atitude. Aí você mas isso aí não vai mudar, eu sou assim mesmo. Às vezes também se usa até o conceito, eu procrastino, eu sou assim mesmo. Eu não sou muito resiliente. Quando a pessoa define o que ela é, em termos de comportamento, ela já está dizendo que ela não vai conseguir mudar. Então essa é uma grande trava. Por isso que na psiquiatria os médicos têm que tomar cuidado para não ficar também fechando laudos definitivos e para a vida toda, taxando o paciente disso ou daquilo, porque senão vai dificultar no crescimento, no desenvolvimento do paciente para eliminar o transtorno na qual ele está tratando, da qual ele está tentando eliminar da sua vida. Então fica aqui esses itens que eu trouxe para a gente ver e perceber como é difícil tratar na psicoterapia pacientes que já vêm com o laudo da psiquiatria com transtornos emocionais. Mas é possível quebrar essa rotina fazendo uma boa interação com o próprio médico psiquiatra e o psicólogo para ajudar esse paciente a entender o lugar de cada um no processo e como que cada um desses profissionais pode colaborar somando na transformação desse paciente para melhor. Fica aqui essas dicas e esta orientação, que é uma temática que aparece muito nos tratamentos que às vezes não evoluem. E o porquê não evolui, parte disso, da não evolução, está nesses itens que eu trago aqui hoje neste vídeo. Ok? Muito obrigado pela sua atenção.